Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje a gente vai tratar aqui do marketing digital, vamos falar de atendimento, venda, perspectiva de comércio, empreendedorismo, vamos falar de arquitetura também, vamos ver se a gente tem alguma novidade, né, na área de arquitetura, mas eu acho que o grande lance hoje também é a gente tratar do atendimento ao cliente. Eu acho que essa é uma pauta em que as pessoas... O atendimento, desde que eu me entendo por gente, tem reclamações de atendimento. Eu fui vendedor também, então assim, sempre tem esse tipo de reclamação, porque não dá para atender todas as expectativas do cliente. Mas, de uns tempos para cá, tem ficado cada dia pior. Assim. Não sei se é por causa da volatilidade do mercado, da correria que está exacerbada demais, as pessoas estão fazendo 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? Então, a ideia de fazer o programa hoje foi muito relacionada a essa falta de credibilidade que as lojas e os empreendedores estão dando para o cliente. E para isso eu trouxe aqui meu grande amigo Renato. Nós já tivemos uma outra vez no rádio, falamos disso, né? Tínhamos uma pauta, né, Renato? Exatamente. Seja muito bem-vindo aqui ao programa, é um prazer Obrigado. te receber, viu? É um prazer imenso estar aqui conversando com você, pessoal aí da TV Banqueta. Maravilha. Feliz de estar aqui. Bárbara, bem-vinda mais uma vez. Andou viajando bastante de novo, né? Sempre, mas de volta ao mundo normal, né? De luta. Seja bem-vinda mais uma vez. Eu acho que é muito importante tratar disso, né? Porque eu acho que a arquitetura também tem muito a ver com essa coisa do atendimento personalizado ao cliente, né? Cada cliente é um esboço diferente, né, Bárbara? Com certeza. Seja bem-vinda. Boa tarde, Betão. Boa tarde, Renato. Boa tarde, pessoal. A arquitetura depende totalmente do visual, né? Então eu acho que o marketing digital, que é o que o Renato vai dizer pra gente, é assim, primordial para que um empreendedor, principalmente o arquiteto, tenha sucesso, né? Consiga ganhar seu espaço. Vai ser bom que tem muita coisa pra gente aprender aí hoje. Tem. É sempre uma aula, né? Nossa, pode. Renato, o que é o marketing digital? Eu já vou emendar 2 perguntas. O que é o marketing digital? E onde é que o atendimento entra nessa conversa do marketing digital? Bom, O que eu imagino é o seguinte, que as pessoas acham que colocar o produto na internet, ele por si só vai vender, né? Mas não é bem assim, né? Ele precisa do atendimento também, né? Bom, Betão, o marketing digital ele é um conjunto de estratégias que tem o objetivo de promover o negócio, de promover os produtos e os serviços. E feito nos meios online. Hoje muitos empreendedores estão aí na internet divulgando aquilo que eles têm para oferecer para o mercado, e eles fazem isso por meio de redes sociais, por meio de e-mail marketing, por meio de blog, por meio de site. Então são vários canais, é muito além de rede social. Muita gente acha que por estar ali no Facebook, no Insta, no Twitter, no WhatsApp, eles fazem marketing digital, mas marketing digital é muito mais do que a rede social. E fazendo um paralelo aí com a questão de atendimento, é primordial principalmente porque o consumidor mudou. O consumidor ele está mais digital, o consumidor está o tempo inteiro ali no celular, nas próprias redes sociais, e se o empreendedor não tiver onde o consumidor está, a chance dele fracassar é grande. Então, não é mais uma questão de escolha, é uma imposição de mercado. Se o empreendedor quer ter sucesso, ele precisa fazer marketing digital. E para se destacar dos concorrentes, tem que fazer de forma profissionalizada, não é fazer de qualquer jeito. Essa pega do marketing digital tem muito preconceito ainda, ou as pessoas estão se adaptando a esse meio, ou tem muita resistência? Tem um pouco de resistência, porque é algo relativamente novo no Brasil. A gente comparando aí com o mercado mais maduro, como dos Estados Unidos, a gente ainda está engateando. Mas nos últimos 3, 4 anos,
As pessoas têm se despertado para essa realidade, assusta um pouco, mas é longe de ser um bicho de 7 cabeças. É óbvio que é preciso estudo, é preciso dedicação, porque eu vejo empreendedores muito ansiosos, querem resultados da noite para o dia. Não é. Marketing digital é um processo, assim como acontece no negócio como um todo, é um processo, é gradual, é passo a passo, um trabalho de formiguinha. Exige consistência, exige resiliência, exige paciência, mão na massa, empatia, saber para quem você está falando. E, enfim, é uma série de particularidades aí que fazem com que o empreendedor conquiste seus objetivos, bata suas metas, tenha presença online e, consequentemente, autoridade. Por isso que eu sempre bato na tecla do conteúdo, que é uma das minhas especialidades, porque a partir do momento que eu gero conteúdos de valor, eu acabo atraindo uma audiência e essa audiência se torna meu cliente de uma forma natural. Ou seja, é muito errado aquele negócio que utiliza a rede social, o site, o blog, como se fosse uma vitrine, só fica martelando aquela compra de mim, compra de mim. A compra é um processo natural. A pessoa que utiliza uma rede que fica querendo só vender, ele se torna chato e ele acaba afastando em vez de ele atrair. Por isso que é um trabalho muito focado na necessidade do consumidor, entender quem que é meu público, quem que é minha persona, quais são seus gostos, as suas particularidades, as suas motivações, e a partir daí eu gero um conteúdo focado para atendê-la. Tem muito de Steve Bannon nisso aí. Não conheço o Steve Bannon, ele pegou, que trabalha com as métricas, sim, e trabalha com esse tipo de métrica, mas aí é no campo político, tá? Ah, sim. Só que, por exemplo, a lógica é a mesma, né? Tipo assim, esse trabalho de métrica, com certeza, fica disponível para a pessoa que quer trabalhar, quer contratar esse serviço? Totalmente. Existe um conceito chamado Big Data. O Big Data é a grande massa de dados que existe na internet. E o que as empresas fazem com esses dados? Elas coletam esses dados e transformam em negócio. Um exemplo clássico, a Netflix, que todo mundo gosta, todo mundo assiste, ela percebe que o consumidor gosta e a partir desses gostos dos consumidores elas vão lá e montam uma série. Da mesma forma, um pequeno empreendedor ele pode fazer isso. O Google oferece o Google Analytics, que você consegue entender o horário que as pessoas entram, se é homem ou mulher, a idade dessas pessoas. As pessoas deixam rastros na internet. E a partir desses números os negócios conseguem montar a sua estratégia. Ou seja, resumindo em poucas palavras, não existe estratégia eficiente de marketing digital sem métrica, sem mensurar número. É preciso entender padrão. Por isso que é um serviço de inteligência também. Não é por acaso que tem muito engenheiro no marketing, porque o engenheiro é muito analítico, né? Sim. E aí a gente bola essa estratégia aí porque envolve muito número também. Envolve número e envolve questões de humanização também, de realmente perceber quem é esse consumidor e o negócio ele tem que realmente ficar feliz com a entrega que ele faz para o consumidor. Ele existe para resolver problema. Uma vez que o cara trabalha para de fato resolver a vida do seu cliente, ele vai ganhar clientes fiéis. E esses fiéis, consequentemente, podem se tornar embaixadores da marca, que são pessoas que brigam por você, que inclusive bate boca por você no Facebook. E faz o boca a boca. Gostando de ver. O Bárbara, como é que você enxerga na arquitetura, como é que você enxerga isso? Como é que você transfere isso para o cliente? Isso que você está vendo aqui hoje, como é que você vê isso no cliente? O cliente hoje, por exemplo, quando você vai discutir uma planta com ele, às vezes ele já vem com um croquis já desenhado? Muitas vezes. O que ele falou é um pouco da essência da arquitetura também. Arquitetura e design, de um modo geral, é isso. A gente chega, tem que conhecer o cliente. Muitas vezes a gente não conhece a pessoa, não sabe para que diretriz seguir. A partir do que a pessoa fala, a partir do que a pessoa quer, a gente pesquisa. Às vezes a gente tem algumas referências para basear nisso. E em cima disso a gente começa a trabalhar para fazer uma coisa pessoal. Que, pelo que eu entendi, é bem parecido com o marketing, que é justamente isso. Você quer atingir alguém que você não conhece muitas vezes, você não sabe onde essa pessoa está, mas você tem que chegar até ela, assim como a vontade do cliente. E aí, na arquitetura, a gente tenta
através de referências, através de conversa, inclusive, né, no design mesmo a gente estudou a psicologia, né, assim, um pouco de psicologia para você conseguir sentir algumas coisas na fala das pessoas, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que ela quer, às vezes inconsciente ela sabe o que ela não quer, mas aí você pergunta, o que você gosta, o que você não gosta? A pessoa fala, eu não sei. Aí você começa um bate-papo, conversar coisas normais do dia a dia. Aí você pergunta o que ela costuma fazer, onde ela vai, se ela recebe as pessoas em casa, se ela vai na casa muito de amigos, se cozinha em casa, se cozinha fora. E aí, a partir disso, a pessoa começa a soltar algumas coisas. Ah, eu fui na casa de um amigo, tinha um espaço assim que dava para colocar todo mundo, tinha um quarto assim, assim, assado. Aí a gente começa a puxar a linha e, né, assim, construir essa ideia. Então eu acho que tem super a ver. Você tocou num ponto interessante, que é essa questão da pessoa, você conseguir extrair da pessoa, é meio psicologia mesmo, né? Você extrair da pessoa aquilo que está dentro dela, ela não consegue verbalizar. Exatamente. A gente tem, inclusive, assim, formas na arquitetura para ajudar alguns tipos de, assim, longe de mim dizer que eu sou psicóloga ou coisa do tipo. Mas a gente consegue, por exemplo, a partir de uma conversa com uma família, por exemplo, que eles não socializam muito. Né? Assim, você vê que, às vezes, o filho é muito fechado, os pais nunca têm tempo de ficar em casa. Aí, através da arquitetura, o que a gente pode fazer? Vamos propor uma sala de TV super aconchegante. Porque aí, seja 10 minutos que todos estão ali lá na casa, ao invés de cada um já ir pro seu quarto, que talvez era muito comum nessa família X que eu estou citando, vamos dizer assim, fazer um ambiente gostoso para reunir as pessoas ajuda, inclusive, a pessoa se sentir bem. Então, através de algumas falas, a gente consegue, né, assim, traduzir pessoas que, por exemplo, né, querem emagrecer. Às vezes, a pessoa mora numa casa que a cozinha é o melhor lugar da casa. E isso instiga ela a ficar comendo, porque às vezes tem um bolo ali, tem, né, uma mesa posta quase o dia inteiro. Coitado do bolo, né? O bolo leva a culpa de tudo, né? Mas o bolo é terrível. Então, assim, o que a gente faz? Não, isso aí não é que está sendo um problema, mas a gente pode propor um outro lugar que não tenha necessariamente a comida como foco. A gente põe, sei lá, uma sala de estar mais agradável, faz um home gostoso, coloca uns puffs, uma sala de jogos, algum outro lugar para tirar a pessoa disso. Então, assim, com isso a gente percebe, assim, algumas coisas, né? Assim, longe de descobrir tudo, mas alguma coisa a gente consegue ajudar. Está sendo um desafio esse mundo novo, assim, essa coisa das pessoas, as pessoas estão com a visão, eu acho que mais especializada, né, para determinadas coisas. Tem sido um desafio para vocês da arquitetura? Com certeza, porque hoje em dia, assim, todo mundo sabe de tudo, né? É só você ter um pouco de curiosidade, procurar a internet, que você tem acesso às informações. Então, assim, eu já tive vários clientes que não tinham conhecimento nenhum em arquitetura e já chegaram comigo com um projeto e já debatendo ideias assim. Não, eu sei que essa posição é a melhor por causa disso e disso e disso, eu quero assim, assim, assado. E, às vezes, assim, são situações que fica até difícil de convencer o cliente que não é a melhor ideia, porque ele já estudou e aí, em função daquilo, ele tem aquilo como verdade. Então, acaba sendo um desafio, porque a gente tem que estar sempre atualizado e a gente tem que pesquisar muito. Às vezes, mesmo assim, já tive clientes que me pediram tipos de revestimento que eu não sabia o desempenho do revestimento, se valia a pena, custo disso, né, no final das contas, custo-benefício. E eu realmente tive que recuar e falar, bom, agora eu preciso pesquisar para a gente conversar melhor depois. Porque é muita informação, é muita novidade e todo mundo tem tudo na mão, né? Antes, eu não cheguei a viver muito disso, mas eu cheguei a ter alguns clientes que tinham um pouco de pessoas mais idosas, que não tinham tanto contato, e aí elas tinham a minha pessoa como realmente uma referência. Então, tudo que eu, vamos dizer assim, tudo que eu dizia,
não tinha muito debate, muitos questionamentos mais técnicos. É uma coisa mais só de desenvolver. Então, nesse caso, era, assim, de certa maneira era bom porque ele estava sempre surpreendido, né? A gente chegava, apresentava as imagens, a pessoa achava muito bonito. Hoje nós temos, né, a realidade virtual também, que a pessoa adora. Mas aí, assim, se você pega uma realidade virtual, a gente apresenta uma realidade virtual que a pessoa consegue ver, por exemplo, a casa, né? Você tá no meio do ambiente, você consegue ver tudo em volta. Isso é sensacional. Inclusive, depois eu vou trazer para você dar uma olhada. Legal pra gente poder passar. E aí, mas assim, existem recursos que a pessoa consegue andar pela casa. Então, só que esse é um recurso que, por exemplo, os softwares que eu trabalho, né, que eu tenho licença, não me dão essa possibilidade. Aí, às vezes, eu chego com, né, vamos dizer, a realidade virtual que, pelo menos pra mim, eu já fiquei vislumbrada. Aí o cliente vira, nossa, será que dá pra eu andar? Não dá ainda. Ele, mas é porque eu já vi. Será que a gente não consegue? Então, assim, muitas vezes a gente é pego de surpresa e às vezes até umas saias justas por causa disso. Renata, qual a importância do smartphone nessa relação cliente e empreendedor? Porque tem gente também que pensa que vai montar uma startup, vai resolver, vai ficar milionário, tudo certo. Né? Mas o smartphone foi um divisor de águas na sociedade mundial? Talvez seria muito forte falar um divisor de águas, mas com certeza ele impactou e ele impacta bastante no comportamento do consumidor. Porque a gente está ali o tempo inteiro mexendo no celular e a tendência é que o consumo por meio do mobile ele cresça cada vez mais. A gente vem aí, né, de um histórico em que as pessoas tinham um pouco de receio de consumir pela internet, com medo de botar o número do cartão de crédito, e esse medo ele vem sendo perdido pouco a pouco, e hoje fala-se, além de e-commerce, fala-se de mobile commerce, ou seja, são empresas que já são especificamente voltadas para consumidores que consomem no mobile. Então o smartphone ele é essencial aí para o consumo, e o empreendedor ele tem que ter em mente que as pessoas vão consumir muitas informações ali na rede social, no e-mail, por meio do mobile, por meio do smartphone. Então, hoje, falava-se muito em sites responsivos, ou seja, sites que adaptam-se às telas, né? Que no caso é smartphone e tablet. Hoje, nem fala-se muito nesse conceito mais, porque já é meio que obrigatório, já é meio que automático. Ainda existem sites que não se adaptam à tela de celular, mas isso é algo que vai acabar pelo simples fato de que o celular virou praticamente uma extensão do corpo das pessoas. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral, o papo tá muito bom, não saia daí. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Canal Cidadão. Nova Lima e você. Voltar aos estudos é uma oportunidade importante, seja para adquirir conhecimento ou mesmo para ter mais oportunidades no mercado de trabalho. É por isso que a Prefeitura investe no programa Educação de Jovens e Adultos, uma modalidade de ensino que abrange todos os níveis da educação básica e é destinada a jovens a partir de 15 anos e adultos que não deram continuidade a seus estudos ou não tiveram acesso ao ensino fundamental e médio na idade adequada. Para o governo é muito importante que nós não tenhamos analfabetos ou pessoas com baixo nível de escolaridade. Mas para a população, para a pessoa que tem pouco nível de escolaridade ou que é analfabeto ou semi-analfabeto, é muito mais importante. A gente sonha que o novalimense tenha condição muito boa de vida. Essa condição melhora muito quando a gente estuda.
Para garantir esse acesso aos estudos, a Prefeitura oferece transporte e alimentação gratuitos aos estudantes. O cadastramento do primeiro ao quarto período do ensino fundamental da educação de jovens e adultos vai até o dia 26 de novembro. Os interessados podem se inscrever na Secretaria Municipal de Educação, na Rua Resende, número 80, Centro, ou na Regional Noroeste, Rua Cannon, número 95, Jardim Canadá. Nesse período, também será possível fazer o cadastramento do 6º ao 9º ano, que é oferecido nas escolas estaduais. Para se inscrever é necessário carteira de identidade, comprovante de endereço em seu nome ou no dos pais ou responsáveis, documentos originais. Em 2019, as aulas serão realizadas nas escolas municipais Cristiano Machado e Bem-vinda Pinto Rocha ou na Escola Estadual Maria Josefina Salles Ward. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com Cultura Geral. Ô, Bárbara, qual é o maior desafio que você encara hoje na arquitetura? Nossa, pergunta difícil. Dá uma tese aí, mestrado, não vou parar de falar doutorado, dá uma tese de mestrado. Bom, acho que o maior desafio é justamente esse, assim, você encontrar o seu cliente ali no projeto. Você fazer o projeto para o cliente. Porque você fazer uma coisa bonita é fácil, assim, você vai na... Tá tudo muito personalizado? Muito, tudo. Pessoa quer a geladeira específica, quer o sofá de um jeito, quer o tecido de uma poltrona diferenciado, quer uma parede com um escrito, muitas vezes feito por ela mesma, né? Assim, silcado, tem geladeiras silcadas. O piso, muitas vezes, as pessoas querem, né, assim, um piso trabalhado, uma paginação diferenciada. Então, assim, quando o cliente pede uma casa comercial, que seria uma casa, né, que seria, vamos dizer assim, que tem potencial de venda no futuro, acaba sendo até difícil, porque o cliente já tem as vontades, já tem as ideias dele, já quer personalizar o cantinho dele, quer fazer aquela cozinha gourmet com um jeito assim, assim, assado, só que isso, por exemplo, não é comercial. Aí é um conflito muito grande, fazer o normal e o personalizado ao mesmo tempo. E tem alguma novidade hoje da arquitetura? Qual que é a principal novidade hoje? Apesar que você falou comigo que todo dia aparece uma coisa nova. Tá tudo assim muito volátil, né? Tá tudo muito... Na verdade, assim, eu tô até escrevendo um artigo, então eu tenho lido bastante a respeito de iluminação. Em breve, se Deus quiser, sobre iluminação. E esse meu artigo eu tenho pesquisado muito sobre sustentabilidade. Eu acho que a nota da vez, assim, não só em arquitetura, mas em todos os campos, a gente vê muito falando sobre sustentabilidade e economia, né? A gente está com um país que está totalmente em crise, as pessoas têm cada vez menos dinheiro para investir e nós temos muitos recursos naturais que, se forem usados de forma inadequada, vão acabar. Mas se forem empregados de forma positiva, acabam contribuindo, né? Que é o principal ponto desse meu artigo. A minha ideia foi fazer uma... O que acontece? Eu vou voltar lá atrás para explicar um pouco. Iluminação, a gente pensa em iluminação residencial, quando a pessoa fala, eu quero uma casa com iluminação natural na casa inteira. Aí o que a gente pensa? Aquela casa cheia de vidro. Realmente, hoje em dia a gente vê muita casa assim e é muito eficiente. Mas tem os pontos negativos. Por exemplo, se você fizer uma sala muito branca e colocar muito vidro, aquilo ofusca a sua visão e não fica legal, não é confortável visualmente. Se você fizer a janela, por exemplo, dependendo do ângulo em relação à televisão, ao computador, ela vai prejudicar também a visão. Então, não é simplesmente você
tacar vidro para tudo quanto é lado. Você tem que fazer um estudo melhor do ambiente. Uhum. E, através disso, eu também estudei bastante as formas de iluminação. A gente tem a iluminação geral e as iluminações focal, uma iluminação mais direcionada, uma iluminação de efeito. E tudo isso hoje a gente tem através de luminárias. Então, a minha proposta, que é o que eu tenho pesquisado muito, é mesclar as duas coisas. Por que não fazer uma iluminação diferenciada, baseando-se em recursos naturais? Uhum. Aí, através de pesquisas, eu vi que tem muitas igrejas, principalmente no passado, quando não se tinha iluminação artificial, as igrejas elas direcionavam algumas entradas de iluminação diretamente, por exemplo, para os altares, colocavam os vitrais com umas tonalidades de vidro, justamente para fazer um efeito luminotécnico. Uhum. E aí eu comecei a estudar e transformar isso em um projeto residencial. Então, durante o dia, você consegue fazer um cantinho com uma iluminação assim, direcionada, mais trabalhada. Uhum. Você consegue, por exemplo, refletir algum tipo de iluminação num espelho, direcionar para algum objeto específico. Então, o meu artigo, na verdade, está virando como se fosse um projeto também. Sim. Porque eu tive que juntar. Eu tive que juntar o que eu estava lendo mais sobre igreja, né? Porque de residencial mesmo eu não achei muita coisa. E estou transformando isso num projeto residencial. Então, eu acho que, assim, é uma ideia que eu acho que se todo mundo, né, se todo arquiteto começar a pensar um pouquinho o que de artificial que a gente tem potencial no natural para a gente usar, eu acho que aos poucos a arquitetura vai chegando tem potencial, muito potencial. Tô com um livro lá para te emprestar. Oba. Você vai gostar. Ô Renato, a Bárbara falou de uma coisa assim de sustentabilidade e agregar também, né? Quando você fala em juntar algumas coisas com outras e tal, você está agregando produtos e serviços. Sim. Como é que nós podemos entender isso hoje, com essa moçada que está vindo e com um comércio tão conservador como é? Por exemplo, eu comprei um cinto, usei o cinto poucas vezes, o cinto quebrou, de uma grande loja. O cinto quebrou, eu fui até a loja, mostrei para o vendedor, mostrei para o gerente, liguei para o marketing da loja. Eles mandaram, aí a menina da loja não me atendeu, falou comigo, esse cinto já esse cinto é antigo e tal. Aí eu ligo para o marketing, o cara manda eu voltar na loja, eu volto na loja, numa outra loja, aí o pessoal vai ligar para não sei quem, se pode pegar o cinto, se não pode pegar o cinto. Bom, moral da história, joguei o cinto no lixo, acabou, não tem conversa. Essa realidade ainda está distante dessa. O empreendedor, o gerente, essas pessoas que trabalham diretamente com o cliente, está muito longe da realidade ainda, desse campo da informação, que a informação digitalizada ela chega em segundos, é igual acidente, sei lá, questão de segundos acontece. Essas pessoas não estão captando isso ainda. Pois é, Betão, a gente precisa contextualizar. Infelizmente o Brasil não é muito, não tem muita reputação nessa área aí do atendimento. De fato, o nosso atendimento é bastante deficitário. Lógico que em grandes capitais como São Paulo a gente encontra serviços mais profissionalizados, mas ainda assim a gente tem que caminhar muito. Esse caso que você citou é uma grande marca, que é algo que é inadmissível para uma grande marca, que é de âmbito mundial. E eu tenho que fazer uma ressalva. Tem a grande marca também, que é a Via Veneto, e aí eu vou citar o nome, que aí é positivo. Que é positivo. Que foi um atendimento assim, completamente diferente, totalmente o oposto, né? De ter separado a coisa que eu pedi, de ter deixado lá, mandei o meu sogro o que eu faço? Não, vai na Via Veneto, você vai lá, vai comprar eu preciso de uma camisa e tal. Lá eu tenho certeza que você vai ser atendido, pode ir lá. Aí ela foi lá, ela chegou lá, ele foi, assim, o atendimento foi perfeito.
acima, muito além da questão de consumir produtos e serviços, a gente está falando de experiências. E hoje as pessoas querem viver boas experiências. Você falou aí de uma experiência negativa e uma experiência positiva. Para o empreendedor é muito ruim quando um cliente vive uma experiência negativa, porque ele vai falar para 10, 15 pessoas. Quando ele tem uma positiva, ele vai falar para 2, 3, 4. E a gente tem que ter muito em mente que o jogo virou, porque hoje quem dá as cartas é o cliente, é o consumidor. Porque antes, lá na época do Henry Ford, que ele tem aquela clássica frase, né, que você pode escolher um automóvel de qualquer cor, contanto que seja preto, só existia automóvel preto. Ou seja, o consumidor não tinha escolha naquela época, há 30, 40, 50 anos atrás. E a empresa simplesmente impunha um produto, um serviço, porque ele não tinha escolha. Hoje ele tem escolha. Hoje, se ele não compra aqui, ele compra no outro. Se não compra no outro, ele vai na internet e faz sua aquisição. Então ele tem aí uma série de possibilidades para escolher. E se o empreendedor não entender essa realidade, o que vai acontecer? Ele vai estabelecer situações cada vez mais desagradáveis e isso vai virando uma bola de neve. A tendência é que as vendas caiam, o faturamento diminua, ele vai enxugando ali seus quadros de funcionários e o negócio corre o sério risco de fracassar. Então, o empreendedor de sucesso é o cara da Via Veneto, que se coloca no lugar do seu cliente, que ele sabe que erros existem, mas esses erros eles precisam ser assumidos. Então, o empreendedor de sucesso é esse cara que tem empatia, que tem escutativa, que estuda os hábitos, os comportamentos, as motivações desses consumidores, porque a partir do momento que eu entendo esse consumidor, que eu me coloco no lugar dele e eu gero uma experiência positiva, essa experiência ela retorna, ela traz frutos, ela traz mais venda, você vai fazer um boca a boca, isso vai gerar mais clientes e vai gerar a bola de neve positiva, né? Ao contrário, e o negócio, resumindo, então, para mudar, ele tem que se colocar no lugar do cliente e, às vezes, nem precisa ter um produto tão bom, um preço tão bom, uma localização, mas proporcionar uma experiência boa. Isso é imprescindível. Experiência é uma palavra-chave para empresas de sucesso, independentemente do tamanho delas. Nós podemos fazer um paralelo aí com relação a essas lojas de departamento venderem tanto porque o cliente tem um contato direto com o produto e às vezes você não ter o atendimento é melhor do que você ter o atendimento, podemos dizer assim, que é um atendimento ou a gente chota para fora da loja. Pois esse é um modelo de negócio, né? Um modelo de negócio que deu certo, empresas aí como Renner, como Riachuelo, como C&A, elas dão essa liberdade para o consumidor. Isso depende muito, porque assim como a Bárbara falou que na arquitetura existe uma tendência à personalização, isso também acontece com o negócio. Os consumidores eles não querem mais receber comunicações para massas. Não é por acaso que essas propagandas em TV, em rádio, em jornal, que são feitas para um número grande de pessoas, ela está perdendo força, porque está ganhando propagandas mais customizadas. E ali no ponto de venda, cabe ao empreendedor identificar como o cliente se sente mais à vontade, porque a gente pode ter perfil diferente. Eu, Renato, posso gostar de ter a minha liberdade para escolher e o Betão prefere ter um atendimento, uma ajuda de um vendedor. Sim. Isso não tem uma resposta certa, não existe uma fórmula mágica. Existe um contexto e você precisa ter essa percepção do contexto para agir de acordo com o que dá certo com o seu consumidor. Ô Renato, para a gente ir para a parte final do programa, você falar, antes da gente você falar do curso que você está produzindo, eu queria perguntar o seguinte: os vendedores, os gerentes, as pessoas que trabalham com atendimento, está faltando um pouco, não só percepção, mas está faltando também formação? Com certeza. Falta qualificação, sim, e às vezes nem é tanta culpa do vendedor, muitas vezes é culpa do empreendedor. Afinal de contas, você sabe muito bem disso, um líder ele é o espelho da organização. Então, se a empresa ali não tem uma cultura, não tem ali critérios bem estabelecidos, um padrão de venda,
as coisas elas não vão fluir, né? Precisa existir um modelo pré-estabelecido no qual ali os vendedores eles entram em sincronia mesmo, né? Porque aí eles conseguem atender de forma personalizada. E eu acho isso particularmente muito triste até pelo vendedor em si, porque às vezes eu imagino que seja difícil, porque é um salário mais baixo, a pessoa fica ali trabalhando 8 horas por dia, sábado, domingo, e com certeza é uma rotina dura. Mas, por outro lado, o vendedor tem que entender também, a partir do momento que ele dá o seu melhor, ele presta um atendimento de excelência, ele vai se destacar e ele vai ganhar uma posição de liderança. De repente ele até sai para montar seu próprio negócio. Então ele não vai continuar na situação. Uma vez que ele presta um atendimento ruim de qualquer jeito, ele vai continuar ali na mesmice. Então é ruim para ele mesmo, é ruim para o consumidor. Então, e é ruim para o negócio, né? Ele pode ser empreendedor negócio, ele pode ser empreendedor dentro do negócio dos outros, né? E o empreendedor ele tem que ficar muito atento a esse time. É um desafio grande, né? A gestão de pessoas. Você ter um time que realmente está jogando um jogo para fazer com que a empresa avance de nível. Desafio enorme. Mas tem que ter em mente, porque isso é fundamental para... e qualificação hoje em dia não tem muito segredo. Existe curso de graça, enfim, o que mais tem. Curso de graça e bons cursos de graça, né? Palestra rua. Você acha que essa palavra vamos fazer um curso de venda, isso cansou também, Renato? Assim, Depende, Betão. Eu acho que um conhecimento, ele nunca é perdido, né? É óbvio que é muito importante que o empreendedor entenda qual que é o perfil do seu vendedor. Às vezes a pessoa tem um perfil mais tímido, outra tem um perfil mais extrovertido. É encontrar um treinamento que esteja alinhado com o perfil desse vendedor e que esse treinamento ele vai se transformar em atitudes, ou seja, em uma melhoria do atendimento e consequência da venda. Né? Sim, eu dou treinamento para grandes empresas como Sebrae, já faz muito tempo, e agora eu estou com um curso meu aí na área de marketing digital. Fala um pouquinho do curso. No dia 24, sem ser esse sábado, o outro sábado, último sábado de novembro, das 8 às 18, vai ser dia inteiro, numa casa super legal ali no Mangabeira, Sion, na Praça JK. Vai ser um curso de marketing digital, redes sociais e produção de conteúdo. Eu já estou no mercado há 15 anos, sou jornalista, sou especializado em marketing e gestão de negócios, já tenho uma larga experiência com pequenos empreendedores. Então eu montei um curso em que eu vou entregar tudo que eu sei, tudo que eu fiz, coisas que deram certo, coisas que deram errado, para um empreendedor, principalmente para um empreendedor, para uma pessoa ali que tem um negócio, às vezes um autônomo, para ele sair com um entendimento mais claro de se estabelecer na internet, para ter mais presença e para ter mais autoridade online e, consequentemente, ele atrair uma audiência, aumentar as vendas, gerar mais lucros e se estabelecer no mercado de forma mais competitiva. Você podia dar uma vaga pra gente sortear aqui para dia 24, hein? Pra mandar uma pra lá, hein? Pois é, vamos combinar aí. Ô, Bárbara, bom programa? Nossa, muito bom. Onde que o marketing digital vai entrar na arquitetura aí? Né? Você acha que já está dentro da arquitetura? Já. Completamente dentro? Completamente, porque hoje em dia visual é tudo na arquitetura, é referência. Então, se você não tirar uma foto legal do seu trabalho, não divulgar, não chegar nas pessoas, não tem retorno. Todo mundo quer ver o produto, quer ver o que você faz, quer saber como. E a melhor forma disso é as redes redes sociais, desculpa. Essa plataforma digital. Sem dúvida nenhuma. Bom, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Bárbara, na outra semana, né? De 15 a 15 dias. Né? Você tá agora você está me devendo essa agora da perspectiva agora holográfica, né? Pois eu vou trazer um projeto que já foi concluído para a gente passar para o pessoal ver. Eu vou trazer o óculos para você ver no óculos e o pessoal a gente mostra aí. Legal. Muito bacana. Bom, gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Foi um prazer fazer esse programa. Eu acho que assim, quem empreende, né, principalmente quem mexe com venda, né, foi um programa muito importante, né? Quem souber absorveu
o que foi dito aqui e o que tem para ser dito no dia 24, lá, e quiser fazer o curso com o Renato, dá o telefone, Renato, para a pessoa entrar em contato com você. Pois é, meu telefone é 99424-1077. Repete. 99424-1077. E minha rede social é muito fácil, é Renato Ribeiro ME. ME de mente empreendedora. Renato Ribeiro ME. Pronto. É bem facinho. O Insta, o Facebook, o LinkedIn, o Twitter. São 16 redes sociais. Rede social não falta. Nossa. Muito bem. Gente, chegamos ao final. Um grande abraço. Amanhã tem mais Cultura Geral, né? Amanhã vai ser um programa que a gente vai gravar hoje. Nós vamos falar aí do suicídio na área profissional. É um assunto, uma temática muito importante, que tem ocorrido muitos suicídios nesse sentido. Grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.